Fala galera do Zona de Comando, hoje nós estamos de volta aqui para fazer mais um Top 10, mais um ranking dos melhores cards para Commander mesão, desta vez tratando de Modern Masters 2015 ou Modern Masters 2, aproveitando para se despedir, né? A gente se despede hoje aí com esse vídeo de Modern Masters 2015, porque está chegando a hora de Magic Origins. O pré-release e as reservas para jogar o pré-release já estão a todo vapor nas lojas e por conta disso e com todos os spoilers já revelados, a gente aproveita então esse vídeo. Eu deixei para soltar ele mais pro final, para a gente fazer meio que uma despedida mesmo de Modern Masters 2015. Se você perdeu o primeiro Top 10 que a gente fez, lá eu explico brevemente como que funciona, como que é a metodologia de classificação desse ranking, que obviamente eu vou aproveitar para deixar aí abaixo na descrição do vídeo para você que está assistindo pela primeira vez esse Top 10, entender como que esse ranking é feito, como que a gente chega nesses Top 10 cards, os melhores cards de uma determinada edição para Commander mesão. Certo, senhoras e senhores? Pois bem, eu não vou fazer menções honrosas nesse set, porque Modern Masters traz muita coisa para Commander, e aí ficaria uma lista de menções honrosas interminável aqui. Portanto, o que eu vou fazer hoje é só mencionar brevemente para vocês. Não criem expectativas de encontrar nessa lista de hoje nem Primeval Titan, nem o Titã Primordial, né? E nem o Emrakul, porque ambos são banidos em Commander, tá, mesão? Então a gente não vai fazer um ranking com cartas que são banidas, certo? Sem mais delongas, vamos ao nosso top 10, começando pelo 10º lugar, com Power Level 4, Splash Habilidade 4, sendo assim total 8, a gente fica com Leyline of Sanctity, que você está vendo aí na sua tela. A Leyline é um encantamento que dá Hexproof para você. Pode começar já o jogo na mesa, né, desde que ela saia na sua mão inicial. Um encantamento que a gente sabe que no Commander é muito interessante você ter Hexproof. Isso te protege, por exemplo, contra um mal intencionado bribery ou suborno, né, que um adversário, um oponente, for querer dar em você, e aí buscar aquela criatura super forte no seu deck, né? Isso é um exemplo só de algo interessante que pode acontecer num Commander mesão. Leyline of Sanctity, um belo reprint em Modern Masters, ficou com a nossa 10ª posição deste Top 10 melhores cards para Modern Masters 2015 para Commander mesão, que em nono lugar recebeu na sua posição 9, Vendilion Clique, com Power Level 4 também, Splash Habilidade 4, sendo um total de nota 8 para Vendilion Clique, uma carta reconhecidamente poderosa e que num Commander mesão, inclusive, pode até ser usado como general para você fazer o seu deck Mono Blue. A Vendilion Clique é mais interessante de repente para um formato num Dual Commander, uma coisa mais control, do que num mesão. Sinceramente, eu não enfrentei oponentes que tinham em mesão que tinham decks de Vendilion com tanta frequência assim. Mas o card não deixa de ser um card muito forte para Commander, por ser forte também em outros formatos, certo? Vendilion Clique, que recebeu, aliás, um reprint numa belíssima arte do nosso artista Will, o Brazuca, em Modern Masters 2015, e ocupou o nosso 9º lugar. 8º lugar, nós temos a presença de Power Level 4 e Splash Habilidade 4 também, sendo um total de nota 8 para Bitter Blossom, um encantamento muito forte que a cada manutenção sua, você coloca um cotoquinho voador 1/1 de fadinha. Obviamente que você é punido por isso, você toma um ponto de dano, mas ainda assim, um cotoco por turno, por manutenção, voador, que ou já impõe uma certa agressão ao seu oponente, ou pode servir como um belíssimo block, né? Já é muito interessante. No mesão também, principalmente porque a gente começa com muitos pontos de vida, então Bitter Blossom não chega a machucar tanto assim
sendo que a gente começa com 40 pontos de vida. Bitter Blossom ocupou o nosso 8º lugar do top 10, que tem em 7º lugar, aí mudando um pouco a nota total, né? Power Level 5, Splash habilidade 4, temos a presença de Iona, Shield of Myria, total 9 então para a Iona, uma carta reconhecidamente muito forte, uma carta que vê jogo em Legacy, em decks de Reanimator, e uma carta que no Commander é muito interessante. O fato de você poder desligar completamente uma cor de um deck do seu oponente, principalmente se ele for um deck monocor, aí é praticamente uma win condition quando você casta Iona. Obviamente que não é uma coisa muito simples de castá-la, ela é custo de mana convertido 9, mas ainda assim há outros meios de trazê-la para o jogo, e quando ela entra em jogo você realmente causa um estrago grande para os seus oponentes. Um ou mais, né, dos seus oponentes. Iona não poderia ficar de fora dessa lista, com nota 9 total. Ela ocupa a nossa 7ª posição. Em 6º lugar, nós temos uma companheira de cor da Iona, e uma carta que só ficou na frente da Iona, na verdade, por conta do seu custo de mana convertido ser mais baixo, o que implica em essa criatura entre em jogo mais cedo. Obviamente que a gente está falando tudo aqui de condições normais de temperatura e pressão, certo? Sendo que você casta no braço e não reanima isso de algum cemitério. A gente tem em 6º lugar, também com Power Level 5 e Splash habilidade 4, Elesh Norn Grand Cenobite. Ela entra em jogo mais cedo que a Iona, por isso ela fica na frente da Iona. E também convenhamos que o poder dela, ou o efeito dela, melhor dizendo, também não é nada ignorável, pelo contrário, ela é muito forte e causa estrago sim num Commander mesão. Aliás, é um belíssimo alvo para o já mencionado anteriormente Bribery, né? Que se você der um Bribery num Grimório do seu oponente e encontrar uma Iona ali, uma Iona não, uma Elesh Norn, aliás as duas, nada mal você pegar essa criatura e colocar no seu campo de batalha do seu lado, certo? Elesh Norn com nota total 9 ficou na nossa então 6ª posição. Em 5º lugar, com Power Level 4, Splash habilidade 5, porque é incolor, nós temos All is Dust. A remoção, me arrisco a dizer, aí vai ser muito pessoal essa opinião, mas eu me arrisco a dizer que All is Dust é a principal remoção, ou a remoção mais forte que tem no Commander mesão, dessas remoções que não sejam muito apelonas, como por exemplo o Apocalipse, que exila tudo, né? Inclusive lands, dessas remoções que não afetam lands, né? Por assim dizer. All is Dust é certamente uma remoção muito mais premium do que outras. Obviamente que ela não afeta artefatos, né? Uma remoção que não afeta artefatos, desde que esses artefatos sejam também incolores, porque a gente sabe que existem artefatos que são coloridos, que têm identidade de cor. All is Dust, certamente uma das melhores remoções, a melhor, na minha opinião, remoção para o Commander mesão, uma das melhores remoções que existem no Magic, né? All is Dust, por ser incolor, tem uma splash habilidade super alta, vai em qualquer deck, basicamente em qualquer deck de Commander, por isso que ela recebe splash habilidade 5 e fica com total 9 de nota, ocupando a nossa 5ª posição. Agora, do 4º lugar até o 1º, senhoras e senhores, todas as seguintes cartas, as próximas cartas, ficaram com nota total 10, sendo Power Level 5, Splash habilidade 5. Ou seja, se prepare porque a partir de agora só vem bomba. Em 4º lugar, com nota 10, temos o primeiro Eldrazi da próxima lista, que é Ulamog The Infinite Gyre. Sinceramente eu não sei se é Gyre ou se é Gyre, eu já ouvi as duas versões, eu acho que Gyre faz mais sentido,
Então vamos com Ulamog, The Infinite Gyre, com custo de mana convertido 11, ou seja, um custo de mana convertido bem alto, não teria como ele ficar na frente de outros Eldrazi's, porque ele entra em jogo mais tarde. Mas obviamente que se você conseguir castar ele no braço, você já sabe dos infinitos benefícios que isso tem. A começar que quando você casta ele, e não quando ele entra em jogo, você já destrói uma permanente alvo. E o legal é que é permanente, né? Ou seja, qualquer coisa que estiver te incomodando ou incomodando o mesão, como um todo, você já destrói simplesmente ao castar o Ulamog, The Infinite Gyre, que se conseguir fases de combate, aniquila 4, que não é pouca coisa. O bichinho é indestrutível. E caso você seja de repente forçado, por exemplo, a sacrificá-lo, né, aí você, ao invés dele ir para o seu cemitério, ou quando ele fosse colocado no seu cemitério, na verdade você embaralha ele de volta no seu Grimório. Na verdade, no seu Grimório. E você embaralha também, deixa eu conferir aqui se eu não estou falando coisa errada. Não, tá certo. Você embaralha ele junto com o seu cemitério. Não é só ele, então. Tem algumas cartas que são só elas, então às vezes confunde isso. Mas o Ulamog, quando ele bate no cemitério, ele volta para o Grimório junto com todas as cartas que tiverem no seu cemitério. Aliás, e não é só se ele vier de jogo, né? Se ele vier de qualquer lugar. Então se ele for milado, né? Se você for forçado a tombar ele do seu Grimório para o seu cemitério, isso também acontece. Você embaralha ele e o cemitério de volta no seu Grimório. Ou seja, para o Ulamog você só resolve exilando, né? Só para cuidar permanentemente dele, só exilando. Um bicho de força reconhecidamente absurda, né, senhoras e senhores? Isso não precisa nem ser dito. Em terceiro lugar, o primo do Ulamog, a gente tem na terceira posição também com, obviamente, nota 10, é o Kozilek, Butcher of Truth. Por que o Kozilek fica na frente do primo Ulamog? Porque ele tem um custo de mana convertido um pouquinho, e aí é literalmente um pouquinho, né? mais baixo. Então ele entra em jogo mais cedo. Com custo de mana convertido 10, você casta ele um turno antes de Ulamog em condições normais de temperatura e pressão. E aí quando você casta ele, independentemente dele resolver ou não, ou seja, ele pode até ser anulado, você já vai comprar 4 cards, né? O que é uma vantagem muito importante, muito significativa. Caso ele entre em jogo e consiga fases de combate, você também aniquila 4 com ele, o que não é nada ignorável, né? Bastante interessante. E ele também tem o mesmo efeito que tem o Ulamog. Se ele cair no teu cemitério, seja de qualquer lugar, você embaralha ele e o teu cemitério de volta no seu Grimório. Kozilek ocupando a nossa terceira posição, que, pasmem agora, talvez você se surpreenda um pouco, porque até então a gente só tratou de cartas de raridade rara ou mítica rara, né? Agora, segundo lugar, nós teremos o primo mais novo, por assim dizer, do Ulamog e do Kozilek, que é o Artisan of Kozilek, né? O artesão de Kozilek. Ele é um bicho que ocupou o nosso segundo lugar, simplesmente porque ele também é nota 10, ou seja, o power level dele é nota 5 e a splash habilidade dele é nota 5 também, porque joga em qualquer deck de Commander, e o bicho é custo de mana convertido 9, o que significa que ele entra em jogo mais cedo do que os primos Kozilek e Ulamog. Sendo assim, ele ocupou um lugar à frente dos outros dois primos. Obviamente que isso é muito discutível no sentido de preferência. Eu prefiro muito mais Kozilek, muito mais Ulamog, que são muito mais fortes do que Artisan of Kozilek, mas lembrando que na descrição do vídeo a gente tem a nossa metodologia de classificação, que é diferente, exclusiva para esse ranking, e em que o custo de mana convertido é um critério de desempate quando você tem empate técnico em nota geral. Então, criaturas com nota 10
elas vão ser desempatadas pelo seu custo de mana convertido. Quem entra em jogo mais cedo causa efeito mais cedo, então fica na frente. O Artisan of Kozilek, no caso, quando você casta ele, e aí isso é importante porque não é quando ele entra em jogo, né, quando você joga a mágica, ele pode até ser anulado, você automaticamente devolve um card de criatura do seu cemitério para o campo de batalha. O que é muito positivo, porque às vezes no seu cemitério vai ter uma outra criatura bem forte, uma outra bomba que já foi removida de jogo. Você faz um 2 por 1, né? Casta o Artesão de Kozilek e traz uma criatura de volta. E se ele entrar em jogo, melhor ainda, porque aí são duas criaturas poderosíssimas. O Artesão de Kozilek, se ele conseguir fase de combate, ele aniquila 2. Ele aniquila metade do que os seus primos mais fortes, mas ainda assim traz uma outra bomba do seu cemitério para o campo de batalha. Por isso ele ocupou a nossa segunda posição, uma carta que joga em qualquer deck de Commander e tem um belíssimo de um efeito também, que não pode ser ignorado. Certo, senhoras e senhores? E isso tudo nos traz para a nossa primeiríssima posição do nosso Top 10, as melhores cartas de Modern Masters 2015 para o Commander Mesão, com nota total 10, Power Level 5, Splash Habilidade 5, nós temos Karn Liberto. O Planinauta Karn Liberated ocupou o nosso primeiro lugar. Joga em qualquer deck de Commander, porque é incolor e ele é facilmente feito no turno 7 ou no Commander. A gente sabe que na verdade isso significa muito menos do que turno 7, né? Com todos os aceleradores que a gente tem à disposição, a gente consegue fazer Karn muito mais cedo até do que turno 7. E as habilidades dele são impressionantes. O Karn, se ele não for respondido, não é nada difícil ele ganhar o jogo sozinho, tá? Isso não só no Commander, como em outros formatos. Ele também é um Planinauta que, se não tiver como ser respondido, ele acaba controlando e dominando o jogo, e ele ganha o jogo sim, sozinho. Habilidades super relevantes que vocês estão vendo aí na tela de vocês. Nem tanto a primeira, né, que se trata de exilar um card da mão, porque você está falando de um mesão, você tem vários jogadores, e exilar um card da mão de um oponente no mesão não é tão relevante assim. Mas tudo bem, porque de certa forma ele já sai de lealdade 6 para lealdade 10, só com essa primeira ativação. Depois ele vai para 14, e vocês sabem que quando o Karn ulta, aí sim é uma habilidade bem relevante, porque você começa o jogo de novo, né? Você recomeça o jogo, exila tudo que foi exilado com o Karn, continua exilado com aquela primeira habilidade dele que você usou. E aí você, tudo que não for aura, né, nesse caso. E aí você coloca tudo que o Karn conseguiu exilar com essa habilidade do mais 4 dele, você vai colocar em jogo sob o seu controle. Então, se você conseguir exilar cards da mão dos seus oponentes e exilar com a segunda habilidade dele lá, que é o -3, você exilou também com essa habilidade do menos, tanto a habilidade do mais quanto a habilidade do menos, que você exilou cards, tudo que você exilou com o Karn, quando você recomeça o jogo estourando, né, o Karn fazendo o ultimate dele, você coloca tudo que for permanente e que não for aura em jogo sob o seu controle. Então, quando recomeça o jogo, quer dizer que você vai pegar, recolher teus cards, vai embaralhar o teu grave no teu cemitério, vai embaralhar mesmo, vai embaralhar e comprar 7 cards, como se fosse um jogo novo. Só que o Karn continua na mesa, né, sob seu controle, e tudo que ele exilou vem para o jogo, que for permanente e não aura, vem para o jogo sob seu controle. Ou seja, é como se a gente estivesse numa corrida, né, em que você larga uma volta na frente dos seus oponentes, ou mais até, né, dependendo do que vier para jogo sob seu controle. Você larga numa vantagem impressionante, podendo continuar usando o Karn, se você chegou a ultar ele e ele ainda não perdeu toda a sua lealdade, né, não precisou estourar ele continua na mesa. Fantástico, porque você vai ter uma vantagem impressionante sobre seus oponentes enquanto eles estão fazendo lá drop de land para tentar fazer
sei lá, algum Sol Ring de novo, ou um Birds, alguma carta para tentar voltar pro jogo, você já tá lá com um monte de permanente em jogo, já tá podendo, você já vai fazer um monte de mágica na frente dos oponentes, você vai ter terreno, você vai ter um monte de cartas. O Karn é certamente um planinauta, ele é o planinauta mais forte que existe no Magic, né, no sentido de power level mesmo dele, o que ele faz. Ele é um planinauta. Alguns planinautas não ganham o jogo sozinho, né? Já o Karn, ele é um planinauta que certamente ganha o jogo sozinho se não tiver resposta para ele. Por isso mesmo ele ocupa a nossa primeira posição e ganhou o nosso ranking de top 10 dos melhores cards de Modern Masters 2015 para o Commander Mesão. É isso aí, com isso a gente se despede então de Modern Masters 2015 com esse top 10 e a gente obviamente volta a fazer o nosso top 10 para quando a gente tiver o lançamento já e já estiver jogando e familiarizado com Magic Origins, cujos spoilers já terminaram e deu para perceber já pelos spoilers. Eu confesso que eu ainda não estudei a fundo, mas eu dei uma olhada por alto. Tem coisa legal sim, bacana mesmo pro Commander vindo aí, e pro Commander mesão, pro Dual Commander e também pro Tiny, né? A começar pelos próprios os planinautas que entram no jogo, na verdade, como criaturas lendárias. Então, para o Tiny Leaders, por exemplo, também, a gente tem aí criaturas lendárias que podem ser seu general e virar planinautas durante o jogo. Isso é muito bacana. A gente pode ter aí uma nova leva interessantíssima de decks surgindo também para o formato Tiny Leaders. Senhoras e senhores, muito obrigado por mais essa audiência neste vídeo de Top 10. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês não curtiram ou não concordaram com alguma classificação do nosso Top 10, fiquem à vontade para comentar aí abaixo o que vocês acharam. Lembrando que, obviamente, as opiniões sempre vão ser diferentes. Pode ser que você nem concorde com, por exemplo, o segundo lugar dessa lista. Só quero que vocês saibam que tudo isso segue um critério previamente estabelecido. Daí a gente chega nessas listas, certo? Que às vezes podem soar um pouco esquisitas, mas fazem todo sentido quando a gente tem um método já previamente estabelecido. Muito obrigado por mais essa audiência. Em breve, vídeo do segundo sorteio do canal. Fiquem ligados para vocês não perderem nada. Abraços!